Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live no facebook.com/online. Um dia especial que a gente pode falar sobre empreendedorismo, sobre gestão pública, sobre política também, porque estamos recebendo o presidente da Desembahia, agência de fomento do estado da Bahia, Otto Alencar Filho. Seja bem-vindo, Otto, tudo bem? Tudo bem, obrigado, Pablo, obrigado a você, Matheus. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Ele que vai conversar com a gente sobre o trabalho que a Desembahia está fazendo. Ele está há 2 anos e meio, não é isso, Otto? À frente da agência. Eu cheguei na Desembahia no dia 5 oficialmente, né? No dia 5 de fevereiro de 2015. Passei um período de janeiro estudando uma instituição, mas oficialmente mesmo foi dia 5/2 de 2015. Você que é empreendedor, você que quer fazer o seu negócio crescer, quer iniciar um novo negócio, a Desembahia pode ser um bom caminho. Ele vai explicar tudo. E quem está comigo também é Matheus Carvalho para dar aquele toque apimentado na conversa política. Matheus que já foi começando um bate-bola. Exatamente, Matheus. Já foi começando um bate-bola com o Otto Alencar Filho, eles que têm semelhança, têm a mesma idade, os dois têm 40 anos. Tem uma filha, cada um com o mesmo nome. Filha com o mesmo nome, mesma idade, mas isso verdade. não quer dizer que vai ser uma coisa tão cordial. Torcem para o mesmo time de futebol. Diferente do pai. Diferente do pai Otto Alencar, que é conselheiro do Vitória. E eles vão conversar muito sobre política daqui a pouco, os rumos de 2018. Será que Otto Alencar Filho vai tentar um cargo eletivo? Já tentou se candidatar você, Otto? Não, nunca tive essa pretensão. Eu sempre quis seguir os passos do senador Otto Alencar, né? Antes de ele entrar na política, ele teve uma carreira muito extensa como médico. E por conta disso, também por muitos trabalhos sociais que ele teve ao longo da vida dele, como, por exemplo, antes de ser político, o senador ele trabalhou como médico de Irmã Dulce e dava um plantão, se eu não me engano, toda semana de graça. E depois de muitos anos de trabalho... Sem fazer alarde, né? Isso é uma coisa importante. Na verdade, ele não foi o único, né, médico que fez isso, né? Existiam outros médicos também que ajudavam muito a Irmã Dulce na época. E eu sempre quis realmente traçar um caminho diferente da política. Então, eu comecei a trabalhar na iniciativa privada. Tenho mais de 15 anos na iniciativa privada. Eu acredito que eu devo estar com uma experiência hoje, incluindo a Desembahia, em torno de 17, 18 anos mais ou menos. E realmente a minha intenção era ganhar um pouco de experiência. Gostei do era. Então, quer dizer que existe uma possibilidade. Olha, de seguir para a política você nunca pode partidária. Eu sou do tipo da pessoa, Matheus, que a gente não pode descartar oportunidades, né? Principalmente quando é uma oportunidade que você pode estar trabalhando e fazendo um bem a mais pessoas que não só você próprio. Então, a minha intenção, quando eu resolvi ir para a Desembahia, era realmente para fazer um trabalho técnico. Isso é o que tinha acertado com o senador Otto Alencar. Fazer um trabalho e depois voltar para a iniciativa privada, onde eu pertenço, é a área que eu gosto de trabalhar. Ele tem vontade que você siga para a política? Não, ele sempre deixou, vamos dizer assim, sobre a nossa responsabilidade essa questão, mas ele nunca incentivou a gente a entrar na política. Não, nem eu, nem meu irmão, nem minha irmã. Realmente ele sempre deixou, por nossa conta, essa questão de entrar na política ou não. Esse é Otto Alencar Filho, ele é presidente da Desembahia. Antes da gente começar a falar especificamente sobre a Desembahia, logo que Otto chegou aqui, um nosso cinegrafista Zé Mário, vou mostrar Zé Mário aqui, ó, falou, rapaz, eu conheço essa voz, eu conheço, não foi isso, Zé Mário, que você comentou aqui com a gente? Foi isso aí. Uma voz parecida, muito parecida. Uma voz parecida, né? Deixa eu voltar aqui para ver quem é essa pessoa. Eu vi assim, eu falei, rapaz, com certeza é filho de Otto. Nem sabia o nome, mas você... pela voz e acho que, tipo, enxerguei... É o microfone que o Matheus está levando aí. Quando eu olhei para ele, eu enxerguei o pai dele 30 anos mais jovem. Que você já entrevistou, já participou Diversas de entrevista. vezes. Eu trabalhava em outro veículo de comunicação também e tive o prazer de entrevistar o pai dele diversas vezes. Esse é o nosso Zé Mário, nosso companheiro aqui. Vamos ver, Edu, aqui, ó, se o
Otto Alencar Filho realmente parece com o pai. Eu coloquei aqui Otto Alencar jovem, para ver se tem uma foto mais jovem do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Tá com a imagem aí, Edu? Ó, tem muita Não tão semelhança. mais jovem aí, né? Aí devia estar com seus 50 e pouco. Olha, o pessoal diz que, Pablo, que eu sou muito parecido com ele. Se pegar uma foto de quando ele se formou em medicina, eu tenho uma foto dele antiga, que ele tinha acabado de se formar em medicina, realmente é muito, muito parecido. Você que não trilhou o caminho da medicina, mas seu irmão Daniel também é ortopedista? Daniel é ortopedista, é um excelente cirurgião, especialista também, se eu não me engano, na cirurgia de quadril. E é um grande quadro médico, saiu muito parecido aí com o senador nesse caso. Ele é um cara bastante técnico nessa área da medicina. Otto Alencar Filho, presidente da Desembaía. Eu queria perguntar a vocês, sobretudo quem está assistindo a nossa live agora, ao vivo, pelo facebook.com/online, quer saber como a Desembaía pode ajudar uma pessoa que quer montar o seu negócio, uma pessoa que quer fazer o seu negócio crescer. O local certo é a Desembaía? Olha, com certeza. Até porque a Desembaía, ela não é um banco, ela é uma agência de fomento. Então, nosso objetivo maior é viabilizar bons projetos. Então, lá o empresário ou o produtor rural, ele pode estar captando recursos com taxas que são subsidiadas. Nós trabalhamos com as linhas do BNDES, FINAME para equipamentos e FINEP para inovação. E o nosso foco maior é para micro, pequenas e médias empresas. Atendemos também grandes empresas, com financiamentos com limite até 30 milhões de reais, mas nosso foco realmente maior é micro, pequenas e médias empresas. Então, um empreendedor individual, o cara que tem um negócio de bairro, ele quer montar um mercadinho, quer montar uma franquia, ele pode procurar o Desembaía e, sobretudo, nesse momento, né, Otto, de muito desemprego, as pessoas estão investindo muito na iniciativa própria de gerar negócio, né? Pablo, isso é uma verdade. Teve um estudo do Sebrae que apresentou uma coisa interessante, que está tendo uma maior busca para o empreendedorismo por necessidade. Ou seja, as pessoas que perderam o emprego, né, estão buscando alternativas, e uma dessas é justamente o empreendedorismo, até mesmo a pessoa física, ou o MEI, que é o microempreendedor, buscando alternativas para a sobrevivência. Na Desembaía, nós temos linhas de crédito também para o microempreendedor, a pessoa física também. Uma dessas linhas é o Cred Bahia. O Cred Bahia é uma linha de financiamento que começa de R$200 e vai até R$10.000. Que legal, hein? Você começa aos pouquinhos, né, pegando esse valor de R$200 e aí vai pagando direitinho. Aí você pode subir para uma segunda fase, pegar 1.000, depois 3.000, e aí vai crescendo até você poder atingir o valor de R$10.000. Isso é muito importante. Qual o perfil desse tipo de credor, né, que vocês, desse tipo de cliente que vocês obtêm com essa linha de crédito Cred Bahia? Olha, eu posso dizer a você que é realmente aquela pessoa mais humilde. Eu vou dar um exemplo. Na última reunião que nós tivemos na Desembaía com esses pequenos empresários, eu conheci uma senhora que ela era empregada doméstica. Ela foi fazer um curso no Sebrae, se eu não me engano. O Sebrae tem cursos do empreendedorismo que são de graça. E aí lá no Sebrae, a gente tem uma parceria muito grande com o Sebrae, ela pegou um panfleto nosso, leu sobre o Cred Bahia, foi captar recursos lá, e na época, um ano atrás, se eu não me engano, ela tinha deixado de ser empregada doméstica e estava com 2 lojas de roupa. Começou comprando e revendendo roupa e se tornou uma empreendedora. Muito bom. Isso acontece também, como eu disse a você, pessoas que perderam seu emprego e procuram o Cred Bahia, que é uma linha onde os recursos vêm do Fundese, que é o Fundo de Desenvolvimento do Estado. É uma carteira separada da Desembaía.
O Fundese, vamos dizer assim, é da onde vêm os recursos do Crédito Bahia, e a carteira Desembahia, que é sim a agência, né, a agência faz a gestão do Fundese, a agência ela tem linhas de repasse, tem recursos próprios e tem linhas de repasse, como eu falei, do BNDES, do FINAME e do FINEP. Otto Alencar Filho, presidente da Desembahia. Matheus já vai te perguntar, mas eu quero tirar uma dúvida, porque estamos falando para todo o Estado, para todo mundo, na verdade, pelo facebook.com/online, muita gente fazendo pergunta. Daqui a pouco tem a pergunta do internauta, como Altran Pedro. É só em Salvador? É fiel. E eu conheci pessoalmente, viu, Matheus? Conheci pessoalmente lá na cobertura da chegada de Lula aqui em Salvador. É só em Salvador que a pessoa tem direito a esses créditos ou em qualquer parte do estado? E como fazer para acessar o Desembahia? Olha, nós temos, você pode acessar esses financiamentos em qualquer lugar do estado. Nós temos vários gerentes de negócio espalhados pelo estado. Se eu não me engano, são ao total 9 gerentes de negócios. E eles podem estar sendo acessados para que o cliente, seja onde ele esteja, ele possa ter um atendimento especializado. E no caso do Crédito Bahia, que é uma linha específica para o pequeno empreendedor, nós temos parcerias com prefeituras, e através dessas prefeituras, que a gente chama de agente de crédito, a gente faz a comercialização do Crédito Bahia. É bom isso, né, Matheus? Um exemplo que Otto Alencar Filho trouxe aqui de uma empregada doméstica que se tornou empreendedora. Muitas histórias assim, inclusive já vou colocar a produção aí do jornalismo em contato, que a gente quer fazer uma série justamente sobre isso. Pessoas que prosperam com o próprio esforço e saem de situação de dificuldade. Aguarde que vai ter muito telefonema para você, para sua assessoria. Agora eu queria fazer uma pergunta. Embora tenha características diferentes, proporção muito diferente, BNDES e Desembahia trabalham como instituições de fomento. E muitas críticas vêm sendo feitas ao BNDES, muitas denúncias relacionadas ao BNDES, sobretudo com relação à falta de transparência. O que é que você pensa em relação a isso? Se essas denúncias são justas e se é preciso mudar alguma coisa naquela forma de atuação? Olha, quando eu cheguei na Desembahia em 2015, nós fizemos, Matheus, um planejamento estratégico para o quadriênio de 2016 a 2019, que privilegiava a visão de longo prazo, que privilegiava o financiamento de bons projetos, que poderia fazer com que um empresário pudesse agregar valor ao seu produto, serviço, pegando financiamento subsidiado, com um prazo longo e focando realmente na viabilidade econômica e financeira do projeto. Então, lá na Desembahia, como nós não somos banco, como também é o caso do BNDES, você não precisa abrir conta, a gente não vende seguro, nem título de capitalização, a gente não pede que você faça transferência da sua folha. Ou seja, o que realmente importa para uma agência de fomento é a viabilidade econômica e financeira do projeto. O BNDES é uma instituição imprescindível para o sistema nacional de fomento. Eu acredito que o grande problema que o BNDES teve foi criar o BNDES Par, na minha opinião. Por que eu falo isso? Porque, no caso, quando ele criou o BNDES Par, ele começou a adquirir ações, deixando que é uma coisa especulativa, deixando um pouco de lado a questão, não posso dizer que deixou de lado, mas assim, fez em paralelo, né, esses investimentos através do fomento, mas também através da aquisição de ações, que é uma coisa especulativa. Eu acredito muito que o BNDES ele deveria focar no financiamento de bons projetos, no longo prazo, para que a gente possa apoiar um empresário brasileiro a agregar mais valor a esses produtos e serviços que nós temos aqui, né? Por exemplo, no caso da Bahia, muitos produtos nossos ainda saem in natura, né? Como commodities e tal. E é importante que a gente faça um esforço grande, o Estado da Bahia está fazendo isso, a Desembahia também, para que a gente possa agregar valor a esse serviço. Ou seja, por exemplo, a gente não vender a soja in natura, mas sim o óleo de soja,
A gente não vendeu o algodão in natura, mas vender a camisa, O ou seja, cacau, o cacau, vendeu o a gente chocolate, vendeu o né? chocolate. É isso Perfeito. que é agregar valor, é isso que gera riqueza. A riqueza, como falava Adam Smith, a riqueza de um país é a sua capacidade de trabalho e como ele utiliza os seus recursos da melhor forma possível. E é isso que a Bahia precisa fazer. A Bahia é um estado muito rico em riquezas naturais. O que a gente precisa realmente é fazer transformação com esses produtos que nós temos aqui, que são de excelente qualidade. Então, Joesley não é como a dona de casa lá, como a empregada doméstica do exemplo do exatamente. Desembaía, né? Exatamente. Há pessoas que precisam auxílio imediato e há empresários que também não que podem prescindir de algum auxílio, de algum aporte desse tipo. E como você falou, as participações que o BNDES começou a fazer com o BNDES Participações também dão alguma margem de suspeita nesse processo, né? Uma vez que você fomenta o crédito e outra vez que você entra como acionista, são relações diferentes, não é isso? Olha, eu não quero entrar no mérito da questão, vamos dizer assim, de como se chega à decisão de comprar certas ações. Mas o importante é que a gente tenha a certeza de que a aquisição de ações é um processo especulativo. E não tem nada a ver Da essência, com fomento. natureza É do isso. negócio. Então, não tem nada a ver com fomento. Fomento é você poder apoiar um empresário. Não é autofomento, né? É. É o próprio fomento. Então, assim, eu acredito muito que, na minha opinião, eu não sou economista, sou administrador, mas humildemente, assim, eu É acho. estudioso também, né? Eu acredito muito em conceitos. Eu acho muito que a vida, você precisa tomar decisão com base em bons valores. Então, o que é que me leva a achar que o BNDES Par não foi uma boa ideia? Por causa do conceito maior. Ele tem muito mais a ver com especulação do que fomento em si. Esse é Otto Alencar Filho, administrador, presidente da Desembaía e escritor. Daqui a pouco também a gente vai falar um pouco sobre a carreira dele de escritor, o livro que ele lançou recentemente, A Lenda de Guarini, O Caminho do Guerreiro. Eduardo já, de forma hábil, já colocou aí. Ele vai falar sobre isso, inclusive, onde a gente encontra para comprar a lenda. É ficção? É um livro que a gente chama de romance, né? Ficção também. Olha aí, gostei. Por quê? Você se inspirou em quê e para quê? Qual foi o objetivo? Olha, começou como uma brincadeira, acredite ou não. Eu estava querendo escrever alguns contos para meus filhos. Contos que falassem sobre bons valores, sobre a responsabilidade que você tem como cidadão e tal, coisas que a gente aprende na família e tal. Filho é o maior banco de fomento de boas ideias. Pois é. E como a gente normalmente trabalha muito e normalmente está um pouco longe das crianças, né? Assim, a gente trabalha demais. Fim de semana, por exemplo, também eu viajo muito. Então eu pensei, seria interessante que eu escrevesse alguma coisa e que quando eu não tivesse presente, eles pudessem ler e, vamos dizer assim, dar uma analisada sobre questões que eu acho que são É interessantes. quase um EAD. Bom, e aí eu comecei a escrever e dos contos se tornou um livro. Realmente não é uma coisa que eu esperava fazer. Eu nem sabia que eu tinha capacidade para, assim, sinceramente, para escrever um livro. Na verdade, minha intenção era construir apenas um conto. Só que aí as ideias foram vindo e eu fui escrevendo e aí acabou em aproximadamente quase 170 páginas. Muito bem. E acabou saindo o livro. Legal. Aqui esse programa apoia muito a literatura. Na verdade, o Grupo Aratu como um todo apoia a literatura. A gente fica muito satisfeito de perceber um administrador, um político em potencial também interessado por esse tema. Vamos ler aqui algumas mensagens no facebook.com/aratonline. Estamos com Otto Alencar Filho, presidente da Desembaía, e Altran Pedro pergunta. Agora já vamos partir para a política.
Bom dia, Otto. Esse governo atual te representa em algum sentido? Mas é o governo atual, Estado, Brasil, como o Altran Pedro não disse, eu quero saber as duas coisas. O do Estado e o do Brasil de Michel Temer e Rui Costa. Olha, claramente Temer não me representa como cidadão. Eu acho que ele se distanciou muito do interesse popular, principalmente da população mais carente. É sabido que a gente precisa fazer reformas, mas eu acho que essas reformas não podem ser assodadas. E você também não pode estar tirando direitos do trabalhador e, de outra forma, você não permitir que ele possa ascender economicamente. Então, eu, por exemplo, acredito muito que se realmente é para desonerar a folha, ao mesmo tempo você tem que aumentar o salário mínimo do trabalhador, para que ele possa ter a condição, né, e poder de consumo. Então, eu acho que não é dessa forma que você deve fazer uma reforma trabalhista, não é dessa forma que você deve fazer uma reforma previdenciária, e foi por isso que o PSD da Bahia, da qual eu faço parte, obviamente, e nós temos aí como líder o senador Otto Alencar, ficou totalmente contra Temer. Fomos contra a reforma trabalhista, seremos contra essa reforma previdenciária e tudo que for relacionado a decisões que sejam contra o trabalhador, nós seremos contra com certeza O absoluta. senador Otto Alencar, inclusive, que denunciou uma suposta represália do governo Temer aqui ao governo baiano, barrando emendas, barrando liberação de recursos, é isso? É uma das questões mais importantes dessas últimas semanas foi o financiamento de aproximadamente 600 milhões de reais que não foi liberado. Chegou a sair no Diário Oficial, mas o recurso não foi liberado. Recursos que são direitos da Bahia, direitos do Estado da Bahia. O Estado da Bahia está fazendo o seu dever de casa, então isso vem desde o governador Jacques Wagner e se reforçou ainda mais agora também no governo do nosso atual governador Rui Costa. Nós estamos com as contas em dias e temos esse direito de captar esse recurso. O que a gente precisa apenas é a aprovação da União, que tem que dar o aval solidário para que a gente possa obter esse financiamento. E, infelizmente, por questões políticas, ela foi suspensa. Isso é, para mim, um grande erro. Eu acredito que na política você pode ter até concorrentes, né? Mas nós não podemos ser inimigos. E, principalmente nessa questão do financiamento, quem está perdendo mais com isso é a população baiana, porque esses investimentos seriam extremamente importantes nesse momento agora de crise econômica. Seriam investimentos que seriam investidos, né, focados nessa parte de infraestrutura, investimentos em educação e saúde, ou seja, são imprescindíveis para o momento que nós estamos agora. Esse é Otto Alencar Filho, presidente da Desembaia. Daqui a pouco também nós vamos querer saber dele, porque o governador Rui Costa anunciou há pouco um déficit de 3 bilhões de reais na Previdência baiana. Como é que o governo pode se virar para superar esse rombo? Não sei. O problema da Previdência é um problema mundial. E ao mesmo tempo ser contra a reforma da Previdência. Mas antes disso, Eduardo, nosso produtor, separou para a gente uma dinâmica que a gente tem aqui no programa, que é a roleta das palavras. A gente vai rodar algumas palavras, Otto, e eu vou pedir que você diga um pare, e quando ele parar lá, você comenta a respeito da palavra que foi selecionada ali. Fica a seu critério, você pode dizer pare quando você quiser, as palavras estão aí. Tem que ser ágil em cima, hein? Pra parar na hora certa. Vamos ver esse dedo aí. Ele vai dizer pare e vocês dizem na hora certa. Pare. Ike Batista. Ike Batista é importante até pelo que Matheus falou do BNDES. É um empresário que teve, por algum momento, o nome na revista Forbes como o 8º homem mais rico do mundo e depois caiu em desgraça. O que é que você acha de Ike Batista e como você explicaria para o pessoal que está nos assistindo agora ao vivo pelo facebook.com/aratonline?
Olha, eu acho que Ike Batista, ele deu um passo maior do que a perna. Era um empresário muito respeitado no Brasil e fora do Brasil. Se eu não me engano, ele começou com investimentos na área de mineração, notadamente na compra e venda de ouro. Foi crescendo, mas talvez por conta de decisões muito arriscadas, ele acabou dando um passo maior do que a perna. O governo PT ajudou ele a dar esse passo maior do que a perna? Olha, pelo que eu sei, Ike foi ajudado por todos os governos, né, ao longo desses 20 anos. A maior ascensão foi nos últimos 14, 15. E realmente no caso da abertura das IPOs, né, que foram muito arriscadas, ele foi tomado por uma série de situações. Depois, a questão da crise econômica, a questão dos investimentos que não deram o retorno esperado, e realmente a queda dele foi muito grande. Esse é o Otto Alencar Filho falando sobre Ike Batista. Tem mais roleta das palavras, só que antes disso, Edu, vamos ler aqui a pergunta de Inês Oliveira. Eu acho que Inês chegou há pouco na live, ela merece ter a resposta. Me parece que o próprio Otto Alencar ele já respondeu, falando sobre o Crédito Bahia, mas vale a pena ele responder de novo. A Inês Oliveira pergunta o seguinte: alguma linha de incentivo para quem está iniciando um negócio, Otto, presidente da Desembahia? Nós temos duas linhas principais para aquele que está querendo iniciar sua vida como empreendedor. Para o pequeno, realmente a melhor opção seria o microcrédito, essa linha de 200 até 10 mil reais. E para aquele que quer se arriscar um pouco mais, nós temos uma linha de até 50 mil reais, só sendo a garantia apenas o aval. Ou seja, a sua obrigação, de caso o financiamento não ser um financiamento com sucesso, você poder pagar com os seus recursos próprios. Perfeitamente. Vamos continuar na roleta das palavras, porque foi muito interessante a resposta do Otto aqui sobre Ike Batista. Mais uma vez, Otto, na hora que você quiser parar, Eduardo vai... Estou torcendo para cair uma palavra. Tem duas ali que vão ser interessantes. Para. Eduardo foi ágil dessa vez, não teve nenhum delay. Gedel Vieira Lima, ex-ministro do Michel Temer, ex-deputado federal, atualmente em prisão domiciliar. O que falar sobre Gedel, Otto? Gedel é um político baiano, já de longa estrada. Infelizmente está envolvido com todo esse processo da Lava Jato. Quando eu falo envolvido, eu não estou dizendo... julgando. Não estou julgando. Mas, efetivamente, ele está sendo investigado por todo esse processo da Lava Jato. Essa questão da Lava Jato, especificamente, você acha que colocou numa vala comum todo mundo, quem é investigado, quem é delatado, quem é citado, todo mundo para a opinião pública vira ladrão, vira desonesto, vira corrupto? O que é que você acha da Lava Jato? Eu acho que a Lava Jato foi bastante importante para o Brasil. As investigações têm que ser realizadas. Eu acredito apenas que tem que se ter uma preocupação maior com a responsabilidade da investigação, de você, antes de estar jogando o nome de algum político para a mídia, verificar realmente, efetivamente, as evidências do dano que esse político ou empresário causou. Então, assim, eu acho que eu sou a favor, obviamente, da Lava Jato. Foi importante para o Brasil, traz uma expectativa de mudança, mas a gente tem que realmente verificar, junto a esses órgãos de controle, a Polícia Federal, realmente essas evidências, né? Então, isso que é importante, é verificar realmente qual o problema causado, qual foi o crime que realmente foi criado e as evidências para isso. Matheus, Otto já disse aqui que é um homem que preza por valores, por conceitos e é torcedor do Bahia.
Falando de valores e conceitos, vem à nossa mente a situação do técnico Wagner Mancini, vitorioso aí contra o Corinthians, um batalhador paulista, técnico do Vitória, e ele deu uma resposta a um colega nosso jornalista. Eu não sei se Otto Alencar Filho viu, mas vamos soltar aqui. Pode, Eduardo, agora? Vou soltar aqui para Otto comentar essa declaração de Wagner Mancini. Eu estou contestando a tua visão de jogo. Você está sendo parcial. E você, como jornalista, deveria ser imparcial. Eu vou terminar... Peraí que eu estou falando. Eu vou terminar a entrevista agora, porque você tem que rever os seus conceitos. Peraí. Você tem que rever os seus conceitos. Vocês não podem, de maneira alguma, falar que o Corinthians hoje fez uma má partida, porque o Corinthians fez um grande jogo e perdeu para uma equipe que jogou, que estudou, que foi estratégica e que veio aqui em São Paulo e tirou a invencibilidade. Então vocês têm que dar um pouquinho mais de valor a quem é de fora de São Paulo. Eu sou paulista, nascido em Ribeirão Preto, e vocês da imprensa de São Paulo têm que olhar um pouquinho diferente para todo mundo, porque o Brasil é muito grande. Boa noite. E aí? O Vitória foi lá com microcrédito, derrubou uma multinacional Fomentada na casa pela deles. BNDES. Como é, Otto, aí? Você acha que a resposta E dele... num estádio que teve dinheiro do Participação BNDES do muito, e BNDES, que há exato. muitas suspeitas. Como é que você vê essa declaração do Wagner Mancini? Você concorda que alguns setores do Brasil são um pouco preconceituosos contra o nordestino, contra o baiano? Você entende desse jeito aí que o Wagner falou? O que eu posso dizer a você, preconceito existe, né? A tolerância no Brasil ainda é melhor do que vários outros países, mas o preconceito existe. Eu, por exemplo, posso dizer a você que, como filho de político, né, normalmente você tem um preconceito. Então, eu posso Ó, confirmar. outro aqui também. então é natural que isso aconteça. Eu sempre brinco o seguinte, todos os lugares que eu passei na minha vida, eu entrei como filho de Otto e saí como Otto filho. Quem é do setor público ou quem é uma pessoa como o Mancini, que ele está na televisão, normalmente ele passa por certas críticas. Agora, nesse caso específico, eu acredito que ele está certo. No que tange a visão do jogo. O Vitória, o Corinthians jogou para vencer e o Vitória ganhou. E realmente não foi, foi o sucesso nesse caso está do lado do Vitória, ou seja, a vitória merecida. E esse aspecto de que Mancini definiu, eu concordo bastante. Eu acredito que nesse caso deve-se reconhecer o sucesso do Vitória no jogo, embora eu não seja Vitória, né, eu seja Bahia, mas tem que se reconhecer. Matheus, você que também é Bahia, você vibrou com a resposta de Mancini. Rapaz, a gente até brincou aqui no programa No Campo do 4. Mancini representou todo mundo. Torcida do Bahia, torcida do Vitória, torcida do Sport de Recife, dos times do Nordeste, porque estava na hora de alguém falar isso. É sempre assim, quando um time de lá perde, o Corinthians jogou mal, o fracasso do Corinthians, e não reconhece os méritos do Vitória, que jogou estrategicamente de forma perfeita, anulou o Corinthians, teve um gol mal anulado, o Vitória foi roubado lá em São Paulo, naquele estádio cheio de dinheiro confuso, foi lá e ganhou o jogo. Agora eu queria fazer uma pergunta para Otto, Fique à vontade. relacionada ao pai. Mas, além de ser do mesmo partido, tem uma relação forte, que é o seguinte, agora o PT está no momento de renascimento, porque nas eleições municipais foi um fracasso retumbante, as denúncias eram acachapantes, muitos líderes presos, denunciados, e mesmo com a condenação recente de Lula, o partido parece que começa a renascer, talvez na linha desse todo mundo na lama, não tem mais diferença entre os partidos e tal, então o PT acaba voltando à ribalta. Mas naquele período, muita gente cogitou a possibilidade de seu pai não apoiar Rui Costa na reeleição. E para muita gente, o que Otto decidir vai ser decisivo para o que vai acontecer. É o fiel da balança.
Existe possibilidade do seu pai não apoiar Rui Costa na eleição para governador e apoiar o neto de um ex-companheiro, um ex-aliado político? Olha, eu posso lhe garantir que nessas próximas eleições de 2018, a possibilidade do PSD da Bahia apoiar Neto é muito pequena, ou quase Não é zero. zero. Eu pensei que você ia falar zero. Eu posso dizer que é zero. É zero. Eu sempre sou um cara muito prudente, né? Então, eu dizendo assim, é muito pequeno, mas, sinceramente, a possibilidade de o PSD da Bahia apoiar o Neto é zero. Hoje, atualmente, o PSD da Bahia ele está focado na reeleição do governador Rui Costa. Essa é, vamos dizer assim, o nosso Há direcionamento. 1 ano e meio essa possibilidade era maior que zero? Não, a gente nunca pensou nesse aspecto, não. O PSD da Bahia, até por conta da nossa característica como partido, se tivesse pensado em alguma coisa desse tipo, teria entregado os cargos. O senador Otto Alencar, e eu imagino que você também, tem sempre declarações muito cavalheiras com relação a ACM Neto, com relação ao avô dele. Ele sempre é muito cordial nas lembranças, no que ele fala. Isso, para muita gente, funciona como um aceno político. É um aceno político ou é apenas uma reverência que um político que já foi aliado durante muito tempo está fazendo? É um reconhecimento. Você não pode deixar de reconhecer a importância que teve o senador, o antigo senador falecido, ACM. Foi um homem que foi importante para a Bahia, fez muitas realizações, então você tem que reconhecer isso. Nada tem a ver com a questão política. Hoje, o PSD da Bahia está apoiando o governador Rui Costa, que tem sido um excelente governador, principalmente nesse momento de crise, está trabalhando muito, é uma pessoa dedicada, tem um olhar sensível para a população mais carente, e hoje nós estamos do lado dele, mas nada contra o ACM Neto, que tem sido também um bom gestor, mas estamos hoje em lados opostos. E até 2018 permanece essa lógica. Perfeito. Otto Alencar Filho, estamos já na reta final da live. Eu quero só dar uma passadinha aqui no aratuonline.com.br para mostrar essa manchete. Denúncia: motorista de Uber é suspeito de abusar sexualmente de adolescente em Salvador. E logo embaixo tem aí uma entrevista com o pastor Sargento Isidório, que ele faz muitos elogios ao governador Rui Costa. Inclusive disse que o governador Rui Costa é o verdadeiro prefeito de Salvador e disse que a ACM Neto é apenas um maquiador de obras. Aproveitando essa denúncia aí contra o motorista de Uber, eu pergunto a Otto Alencar Filho: continua firme e forte essa linha de fomento, de incentivo aos taxistas? Sim, é uma linha importante que a Desembaía tem, com recursos do Fundese, também o Fundo de Desenvolvimento do Estado, que são recursos com uma visão mais social, e nós temos ainda uma carteira forte com esses taxistas. Perfeitamente. Matheus Carvalho, tivemos a presença aqui do Otto Alencar Filho, ele que deu pelo menos, dentre as possíveis manchetes, deu uma informação importante: é zero a possibilidade do PSD marchar com ACM Neto para uma eventual candidatura ao governo 2018. É forte isso, né, Matheus? Eu acho que é uma das boas manchetes da entrevista de hoje, porque muito se cogitou mesmo sobre isso e o assunto, pelo menos de acordo com o filho do senador, está encerrado. E essa live aqui você pode compartilhar, comente, curta aí, chame alguém para participar do debate sobre política, que é sempre muito importante. Otto Alencar Filho vai continuar aqui na Aratu, porque ele vai participar do programa Que Vem o Povo com o Casimiro Neto. Você acompanha pelo Facebook também da TV Aratu ou pela televisão. Eu vou agradecer mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que a Desembaía, desde que você assumiu, cresceu. Ainda os números são mais grandiosos. Eu queria que você mandasse um alô para o pessoal que te assistiu aqui na live. Obrigado a você, Pablo. Obrigado a você, Matheus. Obrigado a Zé, nosso câmera que estava ali também, de legal. Paulo Afonso. Legal. A todos vocês que estão assistindo, meu muito obrigado. Eu agradeço a atenção de todos
e vamos em frente, vamos trabalhar. Esse foi Otto Alencar Filho, agradecendo a todos vocês. Eu também agradeço a companhia em mais uma live, em mais uma reunião de pauta. À tarde tem outro aqui com o vereador do PSDB, César Leite. Matheus Carvalho vai fazer comigo e esse vereador vai ter informações importantes. Eu vou encerrar com uma frase que não é minha, como sempre, a frase... Quando é que você vai encerrar com uma frase que é sua? Minha, né? algum dia eu vou encerrar. A frase é do pensador, do filósofo, do comunicólogo Humberto Eco. Ele diz o seguinte: nem todas as verdades são para quaisquer ouvidos. Pense nisso e até o próximo encontro. Valeu, galera, um abraço.